Bom, pessoal, então vamos lá, né? Fazendo aqui agora a parte gráfica da função exponencial. Bom, lembrando então que o f de x, né, a função exponencial, a base é um número, e esse número tem que ser maior do que zero e diferente de 1, tá? E o x está lá na potência, beleza? Então a gente tem duas situações para poder estar fazendo e interpretando esse gráfico, né? Quando esse a for um valor maior do que zero, então o nosso gráfico ele vai apresentar um comportamento mais ou menos desse tipo aqui assim, pessoal, ó. Uma curva crescente, tá? E aqui no eixo y, tá? No eixo y, ele vai cortar no ponto valendo 1, y valendo 1, tá? Por que é y valendo 1? Porque quando você pegar aqui, seja qual for a sua função, colocar o x valendo 0, o número que estiver aqui elevado a 0 sempre será 1. Então, essa função vai estar cortando aqui no eixo y valendo 1. E o comportamento dessa função, se o a for um valor maior do que 0, ele vai dar para a gente esse gráfico. E esse gráfico, pessoal, ele sempre vai se aproximar do eixo x, mas nunca ele vai tocar esse eixo x aqui, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem a função crescente. Beleza? Função crescente. Agora é o seguinte, pessoal. Então, esse a ele tem que ser um valor maior do que zero, diferente de 1. Mas a gente tem a situação, então, que entre 0 e 1. Quando esse a for um valor entre 0 e 1. Como que é o comportamento gráfico dessa função? Então, vamos desenhar aqui o eixo, né? Aqui x e y. Agora, é o seguinte, pessoal. O comportamento desse gráfico ele vai ser contrário a essa função que nós vimos aqui, né? Então, ele vai ter um gráfico, um desenho, um comportamento mais ou menos nesse sentido, tá? Em que aqui também nós temos, né, o y valendo 1, tá? E essa função, então, ela será uma função decrescente. Beleza? Então, decrescente. Então, pessoal, são os dois tipos de gráfico que a gente tem na função exponencial, tá? Quando o a é maior do que zero, comportamento gráfico nesse sentido, né? Para a direita, crescendo. Quando o a for um valor entre 0 e 1, né? Agora nós temos aqui, ó, tá? Para a esquerda, a função é decrescente. Então, como que a gente poderia construir o gráfico de uma função qualquer? Então, aqui, ó, exemplo 1. Então, vamos supor que a gente tenha lá f de x é igual a 2 elevado a x. Como que é o gráfico dessa função? Bom, pessoal, você pode fazer isso daqui de duas formas, né? Primeiro, você pode estar colocando aqui, fazendo uma tabelinha realmente, né? Então vamos lá, ó, x e y. Escolhe valores para x, né? E daí você substitui aqui na sua função, igual àquela primeira aula que nós vimos, e descobre quanto que é o valor de y, quanto que é o valor da f de x. Então vamos pegar aqui, ó, x valendo a menos 2. Quanto que é o x valendo a menos 2? Aí basta a gente pegar aqui, olha, a nossa f de x é 2 elevado a x. Então a f de menos 2 é 2 elevado a menos 2. Tá? Pessoal, aqui tem uma propriedade da potência que fala o seguinte, que toda potência elevada a um número negativo, ela é transformada em uma fração. Tá? Então isso daqui, olha, é a mesma coisa que você escrever como sendo o 2 elevado na potência negativa, vai lá pelo denominador e vem a potência positiva. E como não tem nenhum outro número ali em cima aparecendo, ele transforma em 1 sobre 2 elevado a 2. Que esse resultado, então, vai ser 1 sobre 4. Ou, se você preferir, pessoal, já faz o cálculo direto e dá o resultado, como 0,25. Também é da mesma forma e é o mesmo resultado, não tem problema algum, tá? Ou você deixa em fração, ou você deixa em forma decimal. Beleza? Então, quando o seu f for menos 2,
a função é 0,25. Tá? Menos 1, mesmo princípio. 2 elevado a menos 1, né? Você vai transformar a sua função, né? 2 elevado a menos 1, em uma fração, que vai dar 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Tá? Então, mesma coisa, 0,5. Quando o seu x for 0, 2 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Escolhe o número 1. 2 elevado a 1, 2. E escolhe aqui 2, por exemplo. Né? 2 ao quadrado, 4. Beleza, pessoal? Então aqui você já montou a sua tabelinha. Agora é só a gente partir para o esboço do gráfico. Tá? Tentar fazer aqui para vocês bem no esqueminha. Então aqui o eixo Y, o eixo X. Então ele vai de menos 1, menos 2, 1 e 2. Tá? E aí a gente vai plotar agora esses valores, né? Essas coordenadas no gráfico. Então aqui a gente tem 0,25, aqui a gente tem 0,5, aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 2 e lá em cima 4. Então olha só, 0,25 para y, 2 para x. Então está aqui. Né? Então tem aqui nosso primeiro ponto. Quando o seu x for menos 1, o y vale 0,5. Está aqui. Quando o seu x for 0, o y vale 1. Beleza? Quando o seu x for 1, o y vale 2. Aqui. E quando o seu x for 2, o seu y vale 4. Tá? Tá aqui. Então agora, pessoal, é só a gente unir esses pontos, né? Que ele vai apresentar para a gente um gráfico mais ou menos nesse tipo aqui assim, ó. Ó. Beleza? Tá certo? Função exponencial 2 elevado a x. Tá ok? Caso você não queira fazer essa quantidade de pontos, né? Fazer a sua tabelinha e plotar aqui no gráfico. Você pode fazer apenas a seguinte interpretação, olha. F de x é igual a 2 elevado a x. Bom, a gente sabe que essa função é uma função exponencial, porque o x está na potência. Então, analisa qual é o valor desse número que está na base do x. Esse valor é um valor maior do que zero. Bom, se ele é um valor maior do que zero, então o comportamento gráfico vai ser assim. Né? Então, está aqui, olha. Então, a sua função vai estar aqui representada por essa curva, tá? E quanto que vai ser esse valor aqui? Esse valor aqui, pessoal, é quando o seu x é zero. Olha só, quando o seu x for zero, né, é só você substituir na sua função que você vai ter o valor de y sendo 1, tá? Função crescente, porque o a é maior do que zero. O ponto sempre vai cortar no y valendo 1, porque o x valendo 0, substituindo a função, ele vale 1. Beleza? Qualquer uma das duas maneiras você consegue estar representando o gráfico da função 2 elevado a x. Daqui a pouco eu volto com o próximo exemplo.